E a palavra que o Senhor colocou no meu coração, Mateus 25, a partir do versículo 14. Vai falar sobre a parábola dos 10 talentos. Mateus 25, versículo 14. Amém? Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e servo fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo de teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu te conhecia, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Pode sentar em nome de Jesus. Essa parábola que o Senhor Jesus está fazendo, ela é continuação da parábola das 10 virgens. O Senhor Jesus estava falando com seus discípulos a respeito da vinda de Cristo para buscar a sua igreja. E quando ele começa a falar dessa parábola dos 10 talentos, os talentos simboliza aqui na passagem, quando fala de talento, fala dentro da parábola, fala sobre dinheiro, mas no mundo espiritual fala sobre aquilo que o Senhor colocou sobre as nossas vidas. E vai dizer que aquele homem, aquele dono das terras, aquele senhor, ele vai colocar uma responsabilidade sobre os seus servos. A um ele vai dar 5, a outro ele vai dar 1, para a outra ele vai dar 10. E a palavra do Senhor é bem clara em dizer que Deus ele vai dar a cada um segundo aquilo que nós possamos administrar.
O Senhor, Ele não dá nada além do que nós possamos suportar. Às vezes nós achamos que aquilo que o Senhor nos entregou, a responsabilidade, o compromisso na obra dele, ou até mesmo um dom, porque o dom e o talento que o Senhor nos entrega para que nós venhamos fazer a obra, ele tem um peso na chamada. A chamada tem um peso. Só que a palavra do Senhor, ela diz que o jugo é suave e o fardo é leve. Então o peso não vai ser além do que nós possamos suportar. Então Ele vai dar a cada um segundo aquilo, à medida que cada um vai poder administrar. Cada um vai receber um talento de acordo com a sua capacidade de fazer para o Senhor. E aqueles servos, eles vão receber 1, 5 e 10. Não, 1, 2 e 5. A uma ele deu 5, a outra ele deu 2 e a outra ele deu 1. É de acordo com o que cada um pode fazer. Só que muitas das vezes nós estamos assim, na presença do Senhor. A gente olha o irmão que a gente até admira que o Senhor está usando, mas a gente fala: Senhor, por que o Senhor não faz na minha vida? Por que o Senhor não faz assim comigo? Porque de repente aí você não vai suportar. Se Deus colocar a quantidade de talento que colocou na vida do outro, vai pesar um pouco. Então, para Deus não permitir que eu e você venha se perder, Ele nos dá somente aquilo que nós possamos administrar. Aí a palavra do Senhor vai dizer que aquele homem, aquele senhor da terra, ele foi embora e ele falou: cuida disso daí. Mas vai chegar um dia que ele vai voltar e vai requerer daquilo que ele deixou com cada um. E aquele que recebeu 2, granjeou, ou seja, multiplicou. E quando o Senhor da terra voltou, ele entregou 4 talentos. Aquele que recebeu 5, multiplicou e devolveu 10 talentos. Mas o que recebeu 1, teve medo. E o que ele fez? Ele enterrou o talento. Irmão, quantas das vezes nós estamos assim, enterrando talentos? O Senhor coloca algo nas nossas mãos e a gente fala: eu não posso fazer, eu não tenho condição de fazer. Como que eu vou fazer isso? Porque minha casa, porque meu filho, porque meu marido, porque meu emprego. A gente vai botando um monte de porquê. A gente vai botando um monte de impedimento no caminho. A gente vai botando um monte de limitação. A gente vai botando um monte de barreira. Só que se o Senhor entregou um talento na minha e na tua mão, Ele já viu capacidade em cada um de nós para administrar e multiplicar aquilo que Ele nos deu. Meu Deus! Aí às vezes Deus bota algo, a gente bota um monte de desculpa. Irmão, Deus nos conhece. Deus, Ele sabe que se eu e você não pudesse fazer, Ele não ia botar na nossa mão a responsabilidade. Aí muitas vezes a gente está assim, igual esse homem. Pega o talento, pega aquilo que o Senhor nos deu, pega o dom, pega a ferramenta e esconde, e enterra. E o Senhor está falando: hoje é noite de desenterrar o talento. Hoje é noite de usar aquilo que eu coloquei nas tuas mãos. Hoje é noite de você pegar a tua espada e manejar ela, porque o Senhor, Ele já afiou a ferramenta que Ele colocou sobre a minha e a tua vida. Muitas vezes nós nos limitamos. O poder de Deus não é limitado. O Senhor sabe as nossas limitações. O Senhor sabe das nossas fraquezas. Muitas vezes nós falamos para Deus diversa desculpa que não podemos fazer. Mas o Senhor está olhando lá do céu e falando: meu filho, minha filha, se eu coloquei na tua responsabilidade, leva o talento até o fim. Porque naquele grande dia eu vou requerer aquilo que eu confiei nas tuas mãos. Abandonar a séria. Aquilo que eu confiei nas tuas responsabilidades. Você vai ter que prestar conta no dia que o Senhor voltar. Às vezes nós botamos tanto
gente vai multiplicar ele assim, ó. Não é assim, não é de uma hora para outra, não. É processo. É processo. É processo de crescimento. É dia após dia. Deu errado hoje, tenta de novo. Aleluia, falhou em algo, não desiste, persevera. Falhou em algo mais uma vez, vai que uma hora você acerta. Aleluia, nós somos falhos sim, mas o Senhor está te convidando nessa noite a fazer diferente. Em vez de olhar para a tua limitação, para a tua fraqueza, começa a olhar para o alvo que é o Senhor. Sabe por que nós tropeçamos e caímos e paramos no meio do caminho? Porque muitas das vezes a gente está igual Pedro. Pedro sai do barco olhando para Jesus e ele anda sobre as águas. Mas quando ele perde o foco que é Jesus e começa a olhar para a tempestade, ele começa a afundar. E o Senhor está dizendo nessa noite, olha para o alvo, olha para Cristo. E quando você olha para Jesus, você caminha diante dessa adversidade. Mas quando tu olha para o problema, eita, olha aí para de dar certo. Muitas vezes a gente começa assim, a gente começa muito bem, a gente começa orando bastante, lendo a Bíblia, buscando, mas no meio da caminhada vem os problemas, vem os processos, e a gente fala, não quero mais o talento, não vou enterrar, deixa isso pra lá, isso não é pra mim. E o Senhor está falando nessa noite, pega a tua ferramenta, pega o teu talento, maneja ele porque eu te dei autoridade. Abandará-se, adecantará-se, abandará-súbia. O Senhor está convidando a igreja. Ei, chega de temor, chega de covardia. Acabou o tempo da meninice. É tempo de crescer, é tempo de avançar. Quem tem que recuar é o inferno, quem tem que recuar é Satanás. Eu lembro quantas vezes, irmãos, eu falhava em algumas áreas. E eu chegava em casa frustrada. E muitas vezes eu desanimada. Eu falava, não vou mais não. Não quero mais não. Eu não consigo. Porque a maior guerra não é contra o outro, é contra nós mesmos. Eu falava, eu não consigo. Chega. Eu não aguento mais. Lutar e não romper isso. E meu esposo falava, você vai conseguir. Não para. Não para. Porque se você parar é pior. Não desanima. Porque se você desanimar é pior. E quantas vezes eu a ponto de chutar o balde, Deus usava ele me subia um monte comigo e chegava lá, Deus usava profetas para falar comigo. Muitas das vezes eu falava, eu não tenho condição. Eu sou assim, eu não consigo parar de ser assim. Só que no meio da caminhada nós temos que abrir mão de certas coisas. Para administrar o talento, é necessário largar algumas bagagens. É necessário abrir mão de algumas coisas, sabe, que atrapalha. Algumas coisas que nos impedem de avançar. Porque por um tempo a gente até consegue levar, mas chega num decorrer da estrada que vai pesando demais. E lembra o que Jesus falou? O jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Se o fardo está pesado, não é Jesus que colocou, não. Se o fardo está pesado, se o jugo está pesado, não é de Jesus. Nós temos que deixar. É necessário deixar o jugo pesado para eu e você poder carregar os talentos. Chamada tem um preço. Ministério tem um preço. A salvação não é nem de graça, é pela graça. A salvação é pela graça, mas a unção custa caro. Eita, olha aí. A unção custa caro. Às vezes Deus quer derramar unção. Igual esses homens que multiplicou os talentos, mas a gente está igual aquele outro que recebeu e enterrou, largando. Eu não quero não, porque a unção ela custa caro. Sabe por quê? Aqui na igreja Deus usa, né, pastor? Mas chega lá fora, tem afronta, a gente tem que ficar caladinho e deixar na mão de Deus. Aí tem muita gente que não aguenta. Até Deus usa dentro da igreja, mas quando chega lá fora é Satanás que está usando a boca. Porque dá lugar à carne. Aí quando a gente dá lugar à carne, o que acontece? A brecha é aberta. E o diabo não precisa de uma brecha muito grande, não. É uma brechinha pequenininha. Porque Jesus, ele vem, mas ele bate. Satanás não.
Ele entra à força. Tem uma brechinha, ele entrou, quando vê, a ruaça já aconteceu. Quando tudo acaba, a gente fica assim, meu Deus, mas como aconteceu isso? Como é que começou essa briga? Como é que foi isso? Eu nem entendi o que aconteceu para ter esse rebuliço todo aqui. Aí às vezes a gente olha e fala assim, poxa, mas é bom, né? Dar lugar, é bom deixar Deus usar, é bom ser profeta, é bom ser boca de Deus, é bom. Olha como eu gostava quando eu via os profetas entregando revelação, eu ficava doida. Eu falava, ô Jesus, me usa assim, eu quero ser assim. Eu acho tão bonito entregar profecia. Irmão, quando Deus começou a me usar na profecia, que eu comecei a passar no funil, e Jesus falou assim, fecha a tua boca. Eu falei, eu não consigo, Jesus. Como é que é esse negócio de fecha a boca? Eu não consigo, o negócio vem aqui, quando eu vejo eu já falei. E Deus falando, tu não quer ser usada, tu não quer ser vaso, tu não quer ser instrumento na minha mão. De uma fonte não jorra dois tipos de água, ou vai jorrar água doce, ou vai jorrar água salgada. Ou você fala em mistério, ou você fala palavras torpes. Deus amado. Aí eu falei assim, ai meu Deus, eu não quero mais ser profeta não. Quero não, que esse negócio aí é complicado. Ser boca de Deus não é fácil não, irmão. É uns negócios que a gente não engole nem mais sapo, já é elefante. A gente tem que engolir e vai engolindo. Acho que é por isso que eu tô ficando cheinha. Eu tô engolindo e eu tô, Senhor, tem misericórdia de mim. Se a carne treme, a pressão sobe, é uns estribelinhos que eu falo, Senhor, tem misericórdia. O bom é que a gente sabe que se morrer vai pro céu, né? Porque se morrer em pecado fazendo a vontade da carne, irmão, aí é complicado. Aí no grande dia vai chegar diante do Senhor e vai ouvir, apartai-vos de mim. Senhor, mas em teu nome eu curei, profetizei, entreguei mistério, em teu nome eu marchei, sapateei, botei a mão, enfermo foi curado, e o Senhor fala, eu não vos conheço, porque não teve intimidade, porque não teve renúncia, porque não teve separação. Meu Deus. Aleluia. Fazer a vontade do Senhor é renunciar. Renunciar a nossa carne. Para administrar os talentos, nós temos que abrir mão da nossa vontade. É muito bom ver o agir de Deus dentro da igreja. Mas o melhor, sabe o que é? É ter intimidade com o Senhor. Glória a Deus. É poder dobrar o joelho dentro de casa e ouvir o Senhor falar. E sentir a presença. E ver os anjos do Senhor guerreando e passeando. Meu irmão, quantas vezes? Quantas e quantas vezes eu via os anjos do Senhor passeando dentro do meu lar. Isso não tem preço. É quando Deus fala assim, ó, tu tá sabendo usar os talentos. Tu tá sabendo administrar aquilo que eu coloquei nas tuas mãos. Porque quando a gente usa com zelo, com excelência, usar talento, multiplicar o talento, é quando nós fazemos tudo de acordo com o que o Senhor ele vai nos direcionar. Para uns, Deus vai falar assim, olha, você não usa batom não. Aí a pessoa vai falar assim, não, mas fulano usa, pastora usa, missionária usa. Não, mas você não usa batom, porque esse é o meu tratar com você. A outros, Deus vai falar assim, não usa rede social não. A outros, Deus vai falar assim, não usa bermuda. Por quê que Deus faz isso? Deus não tem acepção de pessoas para salvar, mas Deus tem acepção de pessoas para usar. Porque Ele não vai entregar nas nossas mãos aquilo que Ele sabe que muitas das vezes, de repente eu e você tem algo que o Senhor está requerendo que vai nos afastar dele. Algo que nós estamos fazendo, que nós estamos usando, que nós estamos tendo, não sei, que vai nos afastar dele. Então, para não se perder, Ele nos separa. Ele nos tira de rodas. Ele nos afasta de amigos. Ele nos tira de certas redes sociais. Deus faz esses negócios. Deus faz esses negócios. Deus fecha a porta. Porque tem gente que acha que o evangelho é só vitória. Agora é só vitória, só vitória, só vitória. O evangelho da Damares eu não conheço não. Que eu sirvo aqui a Bíblia, não é só vitória não. Tem vitória, mas tem luta, tem luta, tem luta, depois tem vitória. Depois tem luta de novo, depois tem vitória. Porque se fosse só vitória a gente não dá valor.
Se for só vitória, a gente não vai agradecer. Ah, vou buscar pra quê? É só vitória? Vou jejuar pra quê? Tô só vitória. Tá tudo dando certo, é só vitória. Pra que eu vou subir monte, orar de madrugada? Ah, é só vitória, ó, só vitória. Vamos dando glória. Aí quando vê, não tá nem na igreja. Vai fazer o que na igreja? Domingo desse. Domingão desse, podia estar comendo uma pizza lá no shopping. Ah, só vitória? Vou fazer o que na igreja? Já que é só vitória, então vamos lá. Mas o Senhor, Ele está falando nessa noite sobre as responsabilidades que Ele colocou nas nossas mãos. Quem multiplicou os talentos, ouviu Ele falar assim, ó, servo bom e fiel. Sobre pouco foste fiel. Irmão, a tua fidelidade no pouco não está sendo em vão, não. O Senhor está vendo. Mesmo com pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Mesmo com pouca força, você está aqui adorando o nome do Senhor. Mesmo com pouca força, ei, Deus está vendo, Deus está contemplando, e no tempo certo Ele vai honrar. Mesmo tendo pouco, é pouco dinheiro, Senhor, mas eis aqui, Pai, a primícia. É pouca força para orar, mas Senhor, eu estou aqui, nem que seja para falar, Senhor, olha aqui, eu estou aqui, Senhor, eu estou me arrastando. Mesmo com pouca força, só tem lágrima, mas tu está ali na presença do Senhor chorando. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Tem gente que o Senhor, Ele honra, e quem está por fora da situação acha que foi assim, ó, de repente, acha que foi, foi sorte. Sorte não, irmão. Pagou muito preço, orou muito, entregou a parte do Senhor, foi fiel. Foi fiel, ajudou aquele que precisava, orou, entrou na guerra de alguém. Aí às vezes a pessoa está sendo honrada e a pessoa que está de fora está falando assim, ó, podia ser eu. Será mesmo que podia? Já começa que Deus não trabalha com a inveja. Então, se Deus honrou, Deus sabe a quem Ele honra. Deus sabe. E aquele que não administrou o talento, aquele que enterrou, o Senhor falou assim: mau e negligente servo, pega o talento dele e dá ao que tem 10 talentos. Sabe o que isso quer dizer? A obra do céu ela não para, não. Talvez Deus depositou um talento, vou falar de mim, na minha vida, que se eu não quiser fazer, mas só eu que sei fazer isso. A última bolacha do pacote, né? Começa que a última bolacha está toda quebrada. Só eu que sei fazer isso. Se eu não fizer, Deus vai trazer outro. Aí a gente não entende porque que tem alguns dentro da igreja, eu vou falar igreja em geral, que a pessoa louva, a pessoa prega, a pessoa dirige culto, a pessoa faz tudo dentro da igreja, se deixar. Mas por que fulano faz tudo e às vezes eu não sei fazer nem um terço? Porque o pouquinho que Deus me deu eu não estou conseguindo administrar. Então Deus vai tirar, tu não vai fazer não? A obra não para não, vou dar para quem quer. Para quem tem coração aberto e vê a necessidade da obra. Aquele que vê a necessidade do próximo. Aquele que está vendo o enfermo e vai lá visitar, vai orar. Aquele que está vendo algo que precisa ser feito e não espera o pastor pedir, não espera o irmão falar a necessidade, já vai lá e ajuda. Então Deus pega aquele talento e dá para outro. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Olha do que ele é chamado? Servo inútil. Irmãos, já pensou? Passar uma vida inteira dentro da igreja. Uma vida inteira. De domingo a domingo a gente está aqui na igreja. Com a Bíblia assim, ó, embaixo do braço. Chegar no dia do juízo final, ouvir servo inútil. Ouvir Jesus chamar de servo inútil. Meu Deus. Eu já parei diversas vezes que a Bíblia fala assim, ó. Analisa o homem a si mesmo. Examine-se. Obrigada. Examine-se o homem a si mesmo. Só que a gente só quer se examinar no dia da Santa Ceia. É
só no dia da Santa Ceia que a gente pede perdão. Como se Jesus fosse voltar só no dia da Santa Ceia. É só no dia da Santa Ceia que eu vou fazer tudo certinho. Examine-se o homem a si mesmo todos os dias. Porque a qualquer momento Jesus ele pode voltar. Aí, dentro dessa palavra, tem vezes que eu me pego assim, ó. Ai, Jesus, será que eu estou fazendo tudo certo? Não, mas eu estou falhando aqui. Eu fico assim mesmo, eu me apontando. Não, mas eu estou errando. Caramba, eu preciso melhorar nisso. Não, eu sei que Deus não me quer assim. Eu preciso mudar isso na minha vida. Aí você tenta mudar uma coisa e parece que a outra enfraquece, né? Aí você, não, peraí, eu tenho que criar força para endireitar isso aqui agora. Aí eu fico assim, nessa análise. E eu fico falando com Deus, Senhor, se o Senhor voltar agora, eu sei que é bem provável eu ficar por causa disso. Às vezes é uma mágoa. Às vezes é uma falta de perdoar alguém. Imagina a gente passar a vida inteira na igreja, louvando, pregando, dirigindo culto, evangelizando, entrando nos lares, Deus usando, e chegar no dia que Jesus buscar a sua igreja, ouvir falar assim: servo inútil, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Senhor, mas eu estive na tua casa, eu estava lá no domingo louvando. Ó, no evangelismo eu também fui. Eu fui para a oração segunda-feira, eu estava lá de joelho dobrado. E eu ouvi Jesus falar: não vos conheço. O Senhor, Ele nos chama a assumir responsabilidade na presença dEle. Sabe aonde nós muitas das vezes roubamos a Deus? Foi falado aqui na reunião. Eu vou falar porque eu cheguei atrasada, né? Eu não costumo fazer isso não, mas hoje eu extrapolei um pouquinho. Quando nós chegamos atrasados, quando Deus fala assim, ó, quem está aqui na frente, muitas das vezes guiado pelo Senhor, dá oportunidade para fulano. Ah, não quero hoje não. Às vezes Deus quer te usar. Você está fraquinho, de repente não tem até nada para falar. Aí tu vem aqui na frente, Deus bota a palavra na tua boca, te enche, te renova, e você entrega um recado da parte de Deus para alguém. Eu falo porque eu também era assim. Eu entrava na igreja e falava: não quero não. A missionária Zara me ensinou: não rejeita a oportunidade, pode ser a última. E quando eu entrava mal, porque tem dia que a gente peca mesmo. Eu pecava não falar, eu pecava na falta de pedir um perdão, falar demais, brigada com o esposo. Eu sentava, ajoelhava e falava: Senhor, me perdoa. Me perdoa, eu vou melhorar, eu vou mudar, eu vou conseguir. Me ajuda. E quando eu vim aqui na frente, irmão, eu voltava outra pessoa. Eu voltava diferente. Eu sentia a graça, eu sentia o poder de Deus, eu sentia Deus me tratando, me limpando, porque eu tratar primeiro é conosco. E depois Deus vai usar para outra pessoa, para outra vida. Muitas vezes nós somos servos inúteis. Quando o Senhor nos chama pela madrugada para orar e a gente está cansado demais e fala: não. Ah, não vou não, Senhor, estou muito cansado, meu dia foi muito corrido. Às vezes Deus está nos chamando para cortar o laço na vida de alguém e a gente não está querendo ir orar. Servo inútil, muitas das vezes nós negamos o Senhor nas pequenas coisas. A gente fala de Pedro que negou Jesus, né? Mas a gente está sendo Pedro no dia a dia. Está negando Jesus quando o Senhor fala assim, ó: vou te dar uma responsabilidade. A gente fala: não quero não. Ih, já tenho muita coisa para fazer. Não dá não. Não dá, isso daí não é para mim não. Ih, nem sei fazer isso. Vai indo com pouca força mesmo, vai sem fazer. Vai sem fazer que na trajetória tu vai aprendendo. Servo inútil, sabe quando que nós somos servo inútil? Quando o Senhor Ele toca no teu coração e no meu coração: entra no lar de fulano agora e vai orar. Larga tudo, deixa tudo aí, vai lá. Às vezes Deus está dando livramento de um laço de contenda, de briga, de morte, e a gente não vai, porque a gente está preocupado só com os nossos afazeres. Quantas das vezes eu já fui servo inútil? Quantas vezes o Senhor falou: faz, eu falei: ah, não vou fazer não. Isso não é para mim não, deixa para fulano, deixa para ciclano, que já é vaso, que já Deus usa. Não, Deus quer você.
Deus quer eu e você. E quando nós nos colocamos no querer do Senhor, a gente vê o agir de Deus, as coisas fluírem. Hoje, irmão, tive um dia maravilhoso, abençoado. E tudo que Deus falou no monte ontem, através de uma boca de Deus ali naquele lugar, hoje eu já pude começar a ver o trabalhar do Senhor. Irmãos, Deus falou ontem. Eu já comecei a ver hoje. Temos que estar atento. Sabe por quê? Foste fiel no pouco. Quando somos fiel no pouco, Senhor, eu estou com pouca força. Eu estou numa campanha. Ontem foi 18ª, eu vou fazer 21 dias. Terça-feira eu subi arrastada. Sabe o que é você subir arrastado? Aquele dia que você fala assim, se eu pudesse, eu não vinha hoje. Eu não vinha, que eu estou muito cansada. E eu fui me arrastando. Sabe o que é arrastar? Não estou brincando não, igreja. Subi assim, ó. Não aguentava levantar o pé. Segurando lá naquele ferro. E subi falando com Deus. Senhor, hoje eu não queria vir. Estou muito cansada. Eu subi orando já. Eu já subi orando. Passou um homem por mim, ainda brincando comigo. Devagarzinho tu chega lá, hein? Falei, isso aí. Eu sei do meu propósito com o Senhor. Quando chegou lá, irmão, eu não conseguia nem orar. Eu, Senhor, me ajuda, meu Deus. A voz não saía. Nada aconteceu aos meus olhos. Ninguém veio me entregar nada. Não marchei, não rodei. Não senti presença, não senti arrepio, não senti nada. Mas sabe o que eu fiz? Eu dei graças a Deus. Porque eu sei que o Senhor está vendo. Glória a Deus. Porque às vezes a gente acha que Deus não está vendo. Não senti nada. Ninguém fala, Deus não usou ninguém para me entregar nada. Deus não falou comigo. Eu não senti a presença. Eu entrei na igreja, saí da igreja, não senti nada. O culto aconteceu todinho. Eu não ouvi Deus falar. Irmão, se Deus não fala num louvor, não fala numa devocional, não fala no hino da harpa, não fala na palavra que está sendo pregada, será que é Deus que não está falando ou é você que não estamos atentos a ouvir a voz de Deus? E ali, quando eu agradeci ao Senhor, desci. Eu falei assim, eu vou pegar um Uber, porque eu não estou aguentando ir embora não. Senhor, obrigado por esse dinheiro que o Senhor me deu aqui para me pagar o Uber, porque até nisso eu tenho que dar graças a Deus. Esses dias eu estava assim, pensando, porque eu, irmão, tinha um problema muito sério de murmurar, reclamar. E meu esposo brigava, falava assim, para de reclamar, você é muito chata, reclamona, Deus não se agrada disso não. Eu falava, mas é verdade que eu estou falando. Irmão, teve um dia que Deus me botou na parede, me deu um sacode. Eu falei assim, Senhor, me perdoa, Jesus, eu vou mudar isso em nome de Jesus. Aí um dia desse, né, eu estava dentro de casa, nessa correria, vai para lá, vai para o monte, para cá, vai na escola, vai na... Aí eu falei assim, ai Jesus, eu estou muito cansada. Aí tomei um banho, fiz uma jantinha. Aí, né, todo mundo, vamos deitar. Aí eu parei e pensei assim, meu Deus, todos meus filhos dentro de casa, ninguém se acidentou, não tem ninguém no hospital. A gente jantou um papazinho fresquinho, temos uma cobertinha para se cobrir, uma cama para deitar, um teto, irmão, fez muito frio esses dias, um teto para se cobrir, fechamos a janelinha e ó, cama quentinha. Quantas vezes a gente não agradece por isso? Quantas vezes a gente reclama pelo que ainda não tem, mas esquece de agradecer pelo que já tem? Quando minha mãe teve AVC, que eu cuidei dela, irmão, eu falei assim, gente, isso aqui não é situação de se... A gente tinha saúde para tomar banho, para ir no banheiro. Sabe o que é uma pessoa estar na cama, precisar do outro limpar ela? Tá na fralda. A gente tem saúde para ir tomar um banho, escovar um dente, para comer sem precisar de uma sonda, sem precisar de uma comida triturada, de alguém dar na boca. A gente não agradece nem por isso, a gente só reclama. E Deus tratou isso comigo e falou assim, para de reclamar. Eu postei até nos meus status esses dias. Falei, gente, como que eu fui ingrata, como que eu fui uma pessoa... E Deus falando, cuida do que eu te dei. Se você não administra o pouco que eu te dei, a casa pequena que eu te dei, como tu quer uma casa grande? A casa é pequena e as coisas estão ficando jogadas. Para que tu quer uma casa grande? Para que tu quer um carro novo se o teu carrinho aí, ó, tu tá deixando sujo? Para que você quer as coisas se você não valoriza nem o que você tem? Eu falei, é verdade, Jesus, preciso mudar.
Só que a mudança só vem quando a gente reconhece. Que Deus venha palestrar essa palavra no teu coração em nome de Jesus.